Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um dos títulos disponível no programa do Tesouro Direto. Quero conversar com vocês sobre o Tesouro Selic, tá? Vamos falar das características desse título e alguns detalhes sobre ele. Então, vamos começar pelo o que é o Tesouro Selic. Então, Tesouro Selic, ele é um título público disponibilizado pelo Tesouro Nacional dentro do programa do Tesouro Direto. Muito tesouro, né? Mas calma que a gente vai detalhar um pouco mais esse tema. O Tesouro Selic, ele é um título pós-fixado, onde a sua rentabilidade é determinada pela taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Taxa Selic é aquela taxa que nós costumamos ver falando no Jornal Nacional, sai nas rádios, que atualmente está em 2%, ok? Guarda essa informação. E essa taxa, ela é determinada pelo Banco Central, lá nas reuniões do Copom, que tem a cada 45 dias, certo? Esse título, ele tem duas características principais, que é a questão do baixo risco e alta liquidez. Baixo risco por quê? Porque ele é garantido pelo Tesouro Nacional, ele é garantido pelo governo, ok? Então, essa é a maior garantia que nós temos num ativo de investimento, tá? Ah, mas ele não é garantido pelo Fundo Garantidor, pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito? Não. A garantia do Tesouro Direto é o próprio Tesouro Nacional, é o próprio governo, tá? O FGC, ele faz a garantia de títulos ativos emitidos por bancos, instituições financeiras, tá bom? A outra característica que a gente falou do Tesouro Direto é a questão da alta liquidez. O que a gente entende por alta liquidez, né? É a capacidade que um título tem de se transformar em dinheiro em espécie. Quão rápido, quão fácil é essa transformação do título em dinheiro. No caso do Tesouro Selic, ele tem liquidação de D+1. O que isso significa? Quer dizer que se eu pedir o resgate, por exemplo, na segunda-feira, na terça-feira o dinheiro estará disponível na minha conta, é o próximo dia útil seguinte. Então, se eu pedir na sexta, o dinheiro só estará disponível na minha conta na próxima segunda-feira. Rentabilidade. Como eu tinha falado, esse título está atrelado à taxa Selic. Então, ele rende conforme o percentual determinado da taxa Selic. Só que tem um detalhe, ele não tem o rendimento da taxa Selic que nós ouvimos no jornal, que é a taxa Selic meta, né? Então, a taxa Selic é de 2%, essa é a Selic meta. O Tesouro Selic, ele rende a taxa Selic efetiva, que ela é normalmente 0,10% abaixo da taxa Selic meta. Então, na taxa de hoje, que está em 2%, o Tesouro Selic está rendendo 1,9% ao ano. A taxa não é lá essas coisas nesse momento, mas tudo tem prós e contras. Não é vantajoso para a questão dos rendimentos, né, desse investimento, mas é uma taxa que pretende, né, ajudar a economia a ficar mais ativa, mais aquecida, gerando mais empregos. Aí tem outras implicações, né, nesse item. Mas essa é a rentabilidade do Tesouro Direto. A gente pode dizer que o Tesouro Direto ele é um título livre de risco, tá? Ele não tem como, de modo geral, ele não tem rentabilidade negativa, ele funciona sempre para mais. Então, se eu coloco R$100, ele vai estar rendendo sempre de modo positivo. A única chance dele ter uma rentabilidade nominal negativa é se nós tivéssemos uma taxa Selic negativa, o que não faz muito sentido no Brasil e não é a nossa realidade no momento, nunca foi, e eu imagino que ainda esteja muito distante de chegarmos a esse ponto. Mas aí seria a possibilidade desse título ter uma rentabilidade negativa se a taxa Selic fosse negativa. Não é o caso. Então, assim, mas o que acontece com esse título? Se a taxa Selic sobe, ele acelera a sua rentabilidade. Se a taxa Selic cai, ele vai ter uma rentabilidade um pouco mais lenta, né, mais morosa. O crescimento do seu patrimônio vai ser um pouco mais lento. Ele é um ativo com uma volatilidade menor. Ele oscila menos o seu preço. Então, ele é um ativo mais constante na sua variação diária, porque ele tem rentabilidade diária. A característica do Tesouro Selic é que ele rende diariamente, diferente da poupança, que só rende a cada 30 dias, tá? Então, a rentabilidade do Tesouro é diária.
Impostos, porque essa é uma das poucas certezas que nós temos na vida, é que pagaremos impostos, né? Então, temos a incidência de alguns impostos sobre o Tesouro Direto também. O que incide sobre o Tesouro Direto? Ele, no caso, todos os títulos do Tesouro Direto, inclusive o Tesouro Selic, incide sobre a rentabilidade, não sobre o valor principal, o valor que você deposita. O imposto ele incide só pelo que soma, né, o que vai acrescentando na rentabilidade. Então, incide imposto de renda conforme a tabela regressiva. Então, ela vai privilegiar quem deixa o valor aplicado por mais tempo. Como funciona essa tabela? Ela começa em 22,5% para aplicações de até 180 dias. Então, tudo que for de hoje até 180 dias, se você fizer o resgate nesse período, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre a rentabilidade. E ela chega na menor faixa, que é de 15%, numa aplicação a partir de 2 anos. Então, quando passa de 2 anos, você fica aí com um imposto fica o imposto de 15%, que é a faixa menor da tabela regressiva. Outro item que incide sobre o Tesouro Selic é o IOF, também seguindo a tabela regressiva do IOF, que começa em 96% e ela zera após 30 dias. Então, após 30 dias de aplicação, já não tem mais a cobrança do IOF, o IOF é zero, tá? Mas então, o que isso nos diz? Que não é recomendado você fazer essa aplicação no Tesouro Direto para curtíssimo prazo, porque senão você vai pagar muito imposto, a sua rentabilidade vai ser totalmente consumida pelos impostos, tá? Outros custos associados ao Tesouro Selic. E aí é especificamente sobre o Tesouro Selic, tá? Ele tem custos diferentes dos demais títulos do Tesouro. Sobre o Tesouro Selic, incide a taxa de 0,25% ao ano, que é a taxa de custódia paga a B3. Só que essa taxa, ela só incide desde 1º de agosto de 2020, houve uma mudança na legislação, e essa taxa ela está isenta para investimentos de até R$10.000. E ela não incide sobre a rentabilidade só, ela incide sobre o montante total, ok? Mas se você tem até R$10.000 aplicado, e esse valor é por CPF, então não adianta eu ter 10 mil na corretora X, mais 10 mil na corretora Y. Ah, eu vou estar isento? Não, porque é por CPF a isenção de 10 mil até a isenção de até 10 mil. Ah, eu tenho R$11.000 aplicado no Tesouro Direto. Como que funciona essa cobrança? Os R$10.000 iniciais continua isento. O que passa, os R$1.000 que excede os 10 mil, sobre esse excedente é cobrada a taxa de 0,25% ao ano. Tem um card no feed que eu deixei explicando especificamente o funcionamento, a mecânica de cobrança dessa taxa. Dá uma olhadinha lá para vocês entenderem um pouco melhor, tá bom? Outros custos que pode vir a ter seriam taxas da própria corretora ou do próprio banco. Mas hoje nós temos um enorme número de corretoras, inclusive bancos, que não cobram nenhum tipo de taxa para a negociação dos títulos do Tesouro Direto. Aí, Tesouro Selic, o IPCA, todos eles, normalmente, já é uma prática que a maioria das corretoras e dos bancos já não cobram nenhuma taxa adicional sobre essa aplicação. Então, quais são as taxas? O que a gente continua, então, de custo? Nós temos os impostos, imposto de renda, IOF, se a aplicação for menor de 30 dias, e a taxa de custódia da B3, que hoje está em 0,25% ao ano para valores acima de R$10.000. Para fechar, para que o título do Tesouro Selic é indicado, né? Em que momento que eu devo usar esse título? Ele é um título recomendado para reserva de emergência, reserva de oportunidade, ou aquele valor que você está em mãos, mas você não tem muita certeza de quando que você vai precisar dele. Ah, eu não sei se eu vou precisar dele em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano. Então, assim, quando você não tem certeza do prazo da utilização do seu recurso, desde que ela seja superior a 30 dias, o Tesouro Selic é uma boa indicação de aplicação para esse tipo de recurso, tá? Então, recapitulando, ele é indicado para reserva de emergência, que é aquele dinheiro da dor de barriga, né? Aquele dinheiro que você precisa ter guardado para caso um imprevisto aconteça na sua vida. Reserva de oportunidade,
que é o caixa que você pode ter guardado, aquele dinheirinho que você guarda para quando acontece, vamos pensar, uma chance de um empreendimento, fazer aquisição de alguma coisa com desconto. Então, esse valor que a gente chama de caixa de oportunidade também pode ser guardado aí no Tesouro Selic. E aqueles valores que você não tem certeza do prazo de utilização. Então, gente, esse é um overview, né, uma visão geral sobre o Tesouro Selic. Dúvidas, deixem aqui no card, deixa aqui nos comentários. E lá no feed tem também outras publicações que eu detalho um pouco mais sobre os títulos do Tesouro. Então, gente, boa tarde para vocês, bom sábado, super chuvoso aqui em São Paulo. Fiquem com Deus, tchau!